Sabemos que influencers têm muito poder sobre a mente das pessoas, sobretudo aquelas que possuem milhões ou centenas de milhares de seguidores. E não só são ícones de resistência contra alguma ideia, defendem pautas fortes e acabam influenciando novas gerações. E ficou famoso durante algum tempo, inclusive recentemente, algumas delas começando a abrir o jogo sobre os seus relacionamentos, sinalizando que você deveria flexibilizar a sua relação monogâmica, dando isso como retrógrado de homens e mulheres defasados que ficaram para trás e deixando então a mesa redonda de podcasts como uma espécie de conversa de bar, onde você pode expor a intimidade dos seus relacionamentos. E claro, esse movimento tem sido encabeçado por mulheres. Diversas atrizes começaram a falar sobre as suas frustrações dentro de seus casamentos e sinalizando, claro, para outras mulheres como é que deveria ser vivido, na visão dela, a vida de solteira antes de sossegar com um homem tranquilo, bom, feito para casar. Será que os homens estão caindo na real e entendendo que, apesar de não comungar com esse tipo de valor, está começando a selecionar melhor as mulheres que passam pela sua vida? Inteligência emocional se trata também de gerenciar as suas emoções e os seus impulsos. Mesmo que você goste muito de uma pessoa, você tem que saber o que é certo e errado para a sua vida. E agora, Thaís Araújo coloca que ela, na verdade, se arrepende de ter casado cedo demais, sinalizando então que mulher moderna, nova, antes de casar, palavras dela, dê, mas dê muito. Porra, pra que casar com 25? Aí Você se você arrepende? Não, Não. em absoluto, porque eu tenho um casamento muito bom. Mas Podia ter esperado jovem, um pouquinho podia ter mais. dado mais por aí. Ai, eu adoro. E Podia ter dado mais. Esse término foi pra você dar mais e não deu? E não Tem- deu. Sem ter idade, não tem, né? Sem ter idade, um pouquinho, já comecei a namorar, já. Senhor, isso não é novidade na história. Na verdade, há muitos livros aí que ficam retratando em romances, desde a era vitoriana, aquele sonho duplo da mulher, né? De ter o homem que casa e o homem que você vive as suas aventuras. Inclusive, séries mais recentes, como Sex Life, que tem a sua primeira e segunda temporada, foram sucesso de audiência no público feminino, porque justamente deu essa perspectiva da mulher de que, olha, mesmo casada, eu ainda tô de olho em outros caras. Gerando assim, então, várias discussões sobre será que a monogamia é saudável? Será que eu não deveria abrir o meu relacionamento para outras experiências? Quer dizer, mas não basta apenas isso. Imagina que a sua mulher casada coloca em rede nacional que gostaria, antes de ter casado, dado muito mais. Essa desmoralização da figura masculina tem sido padrão na mídia mainstream. Uma ideia de que os homens são tão abobalhados e reféns da própria pauta feminista que não podem discordar publicamente, porque senão teria tido aí a peste de inseguro, machista, certo? Que prende a liberdade dos desejos femininos, como se o homem fosse medido pela sua pior versão. Preste atenção nisso. Você, que é um cara tranquilo, quando chega num relacionamento e começa a cobrar algum tipo de exclusividade, você pode acabar ouvindo isso de pronto da mulher, como um discurso da boca para fora baseado nessas influenciadoras. Mas o homem sempre pôde fazer isso. Quando eu faço, sou a culpada? E aí começa a jogar toda a peste de inseguro pra cima da figura desmoralizada socialmente que é o homem hoje. E você pensa, ué, mas eu não sou todo mundo. Eu sempre fui um cara tranquilo. Saía de vez em quando, tive minhas ficadas, meus namoros e tal, mas não abro a boca dentro do meio dos meus amigos para falar da minha intimidade com você. Pelo contrário, sequer abro boca para falar do meu namoro, como eu te peguei assim, assado. Eu não fico fazendo da minha roda de amigos uma espécie de resenha sobre a minha vida sexual. E também não fico falando disso nas redes sociais, postando indiretas, falando como era e como é, fazendo piadinhas com a vida de casado sem graça, como se eu quisesse estar na vida de solteiro, mas infelizmente estou com você preso
Pelo contrário, na verdade, muitos homens colocam o bem-estar das suas mulheres acima do seu próprio, a ponto de sequer criticar a postura feminina no relacionamento. Surgindo daí termos como patroa isso, a dona lá em casa aquilo, melhor eu ir, senão eu vou ouvir quando chegar em casa. Quer dizer, são mecanismos que o homem cria, amortecedores que ele cria ao redor do seu relacionamento, tudo para manter o estresse da menina que ele tem do lado baixo. Mas, do lado de lá, tem gerado um movimento cultural de que escracha mesmo, liberdade feminina, fale de boca aberta, critique o sexo que estiver ruim, fala que não está satisfeita, fale que o pênis dele é isso e é aquilo, porque agora esses programas de mesa aberta feminina têm gerado essa cultura de falar abertamente da vida sexual com o parceiro do lado, desmoralizando o marido. Eu não tenho pena de quem é marido desse tipo de mulher global, atriz, empoderada, e todos aqueles adjetivos, né, que a pessoa se auto-impõe na sociedade para se colocar como um sinalizador de virtude, que é poderosa, não precisa de macho e tudo mais, aquela coisa toda. Porque esses caras construíram isso para eles. Construíram esse tipo de relação onde o progressismo é a plateia do relacionamento. Eles publicizaram o relacionamento a tal nível que, inclusive, ganham dinheiro baseado nesse casal perfeito. Tantos outros têm por aí, certo? E é por isso que eu digo que, na modernidade, o homem não pode se dar ao luxo de divulgar com constância o seu relacionamento como se fosse algum tipo de Big Brother ao vivo. Porque isso é a morte da relação. Porque você vai viver baseado em comparações e por regras estrangeiras ao relacionamento. Privacidade. O sexo deve ser entendido como algo íntimo novamente. Parece até loucura falar esse tipo de coisa como se fosse algum tipo de contracultura, quando na verdade é o óbvio. Algo íntimo, como o sexo, algo tão particular, tão sensível, agora tem que ser novamente lembrado de que ele deve voltar para as quatro paredes e não colocado à frente. Claro, um homem jamais diria isso que ela disse. Por quê? Porque, como estamos no discurso dessa assombração social que é o feminismo, se ele falar eu gostaria de ter ficado com mais mulheres, ele é tido como vilão. Por quê? Porque a liberdade feminina está na ponta da língua da modernidade. E se ele imitar o que ela falou, mesmo que em teoria ele pudesse falar, já que é um casal liberal que fala abertamente, a plateia iria começar a falar: nossa, você não pensa na autoestima da sua esposa? Você não pensa em como ela pode ficar chateada por ouvir que você queria ter outras mulheres? Ou que você prefere mulheres loiras e tá com uma mulher negra? Não, mas eu sou feliz, quer dizer, eu não quis falar aquilo. Não importa. O que importa é quem diz. A verdade pode ser distorcida. A desmoralização do homem está generalizada na mídia. Ponto final. Essa mídia mainstream. Blinde o seu relacionamento. Cara, assuma isso para uma regra daqui em diante para lidar com um relacionamento moderno. Está em um relacionamento? Prive o seu Instagram se você não trabalha com ele. Blinde de armadilhas, de rachaduras que entrem e podem infectar a mente de vocês como casal. Se você tem objetivos em comum, uma fé em comum, uma visão de mundo em comum, blinde o seu relacionamento frequentando os ambientes, inclusive virtuais, corretos, que edifiquem você, coloquem você no rumo correto e não fiquem colocando dúvidas naquilo que é óbvio. Será que eu deveria abrir o meu relacionamento? Acho que eu penso igual a Thaís, tô com saudade do meu ex também. Será que eu deveria falar com isso, com o meu namorado na cama? Não, não. São vocês dois juntos caminhando rumo a um objetivo em comum, tentando blindar-se e esquivando dessas incertezas que essas pautas da modernidade colocam no meio do caminho de vocês, que há anos atrás sequer seria a pauta de discussão, tamanha a obviedade do absurdo. Queria ter dado mais antes de casar com você. Isso é algo que se deva ouvir da mulher que você escolheu passar a sua vida junto? Pois é, aparentemente
Hoje em dia, sim. Senhores, se gostaram dessa mensagem aqui, curta esse vídeo e compartilhe, certo? Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.